Jesus usa desta expressão, eu sou a videira, porque Israel, o povo escolhido por Deus, é chamado a vinha de Javé. A vinha de Javé é o povo de Israel. Que ele muitas vezes assim se dirigiu ao povo. E Jesus se coloca como videira em relação ao Pai, que é o agricultor, que é aquele que cuida da videira. E olha que interessante, a revelação que Jesus faz, de que Ele é a videira verdadeira. Ora, para se afirmar que há uma verdadeira, em contraposição a uma falsa. O que seria uma falsa videira? Não que Israel fosse uma falsa videira, mas quando Deus foi ao seu povo em busca de frutos capazes de produzir um bom vinho, ele encontrou uvas azedas. E Jesus se coloca como videira verdadeira, porque ele de fato é trabalhado pelo Pai, e ele corresponde ao Pai aquilo que o Pai espera da sua vinha. Ele, Jesus, pela sua obediência, pela sua fidelidade ao Pai, pela sua inteira entrega ao Pai, produz o fruto que o Pai espera. Por isso que ele atribui, ele chama para si, eu sou a videira verdadeira. A videira agradável ao Pai. A videira que produz o fruto que o Pai espera. Mas em relação aos apóstolos, Jesus também se coloca que Ele é a videira e vós sois os ramos. A necessidade de que os apóstolos estejam profundamente unidos a Jesus, porque Ele, sendo videira verdadeira, produz o fruto que o Pai espera, os apóstolos também irão produzir o mesmo fruto se permanecer unido nele. Olha que interessante. A pedagogia divina, usando dessa imagem da videira. No versículo 8, como nós vimos. A videira deve dar fruto pela ação do Pai, mas também deve dar fruto pela ação dos apóstolos. O desejo do meu Pai é que vós deis muitos frutos e que o vosso fruto permaneça. A mesma ação do Pai em Jesus, também nos discípulos, também nos apóstolos. Assim, realiza-se nessa unidade profunda a purificação, permitindo que haja em nós a palavra de Jesus. Porque como ele disse, vós já estáis purificados por causa da minha palavra. Porque a palavra de Deus é palavra de vida, é palavra de salvação, é uma palavra que transforma, é uma palavra que restabelece a unidade do ser, a integridade do ser, de forma que na escuta da palavra e na obediência da palavra, nós vamos sendo purificados. O ramo que responde à palavra de Deus, ele produz fruto, e na medida que ele vai produzindo fruto, Deus vai capacitando ele para produzir mais ainda. Então, se alguém acha que não produziu nada, ou que produziu pouco, confie em Deus, porque Ele vai te preparar para produzir mais ainda. Porque o importante não é a quantidade de frutos, mas é produzir o fruto. Seja 1, seja 100. Mas preciso produzir o fruto. Porque se eu produzir 1, já estou na dinâmica do Pai que vai me purificar, porque Ele quer que eu produza mais. E isso exige da gente, né, essa comunhão, essa entrega profunda, essa confiança profunda em Deus. E dessa forma, diz Jesus, a nossa oração obtém o que solicita. Eu estou na escuta, estou na obediência, estou na unidade com Deus. Qual é a dificuldade para pedir as coisas? Nenhuma. O que pedirdes será atendido. Porque estamos
unidos a Jesus e unidos ao Pai. Mas no final, Jesus insiste nessa, até uma palavra que vamos dizer assim, imanência, né? Quer dizer, nessa permanência de nós estarmos nele e ele estar em nós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é algo que se faz apenas num momento de oração, não é algo que se faz no momento de um culto, mas é no nosso viver, no nosso dia a dia, permanecer em Jesus, para que Ele permaneça em nós. É uma constante, é uma contínua permanência nele, para que Ele possa realizar em mim aquilo que Ele deseja. Como disse para vocês antes, a vinha, ela aparece muito no Antigo Testamento para indicar o povo eleito, que muitas vezes produziu frutas ácidas e não o vinho bom, conforme Isaías 5, de 1 a 5. Jesus, ao fazer referência, como eu disse antes, ele também faz essa oposição a esta vinha que ainda não produz o bom vinho. Não dá o resultado que o Pai esperava desta vinha. Embora com grande carinho Deus cuidou dessa vinha. Até a vinda do seu Filho, que cumpriu plenamente todas as coisas. É preciso que se cumpra toda a lei. É preciso que se cumpra tudo o que Deus espera de nós, na pessoa do Filho. E assim aconteceu. É Ele a videira fiel, que corresponde aos cuidados e à expectativa de Deus, e produziu o vinho bom da fidelidade da aliança. Por isso que em Jesus se cumpre tudo. Por isso que Ele é o homem que fielmente cumpriu o desejo de Deus, por isso Ele se torna para nós uma referência fortíssima, e eu sou justificado, porque Ele cumpriu a lei. E porque Ele cumpriu a lei, nós fomos justificados, nós fomos salvos, pelo fruto bom que Ele produziu da obediência. Por isso que Ele nos solicita essa unidade profunda com Ele. Porque se queremos aprender a verdadeira obediência a Deus, temos que nos ligar a Jesus. Temos que estar unidos profundamente a Ele, para compreendermos e para vivermos aquilo que Ele espera de cada um de nós. Cristo também se serve desta imagem da videira para sublinhar a comunicação e a circulação de vida divina que existe entre Ele e aqueles que creem. Ele comunica a vida divina como a videira. Não sei se vocês algum dia tiveram a oportunidade de ir numa plantação de vinha, numa vinha, e ver como que eles trabalham a vinha, como que é a planta. A gente corta o galho dela, onde cortou, começa a sair o fluido, a seiva dela, porque é muita seiva na videira. Por isso que essa comunicação divina, ela se faz quando está verdadeiramente unido a essa videira. É como um enxerto que é feito, é toda uma técnica para se fazer o enxerto, né? De forma que a haste que está sendo enxertada naquele tronco, naquela outra parte da planta, ela consiga fazer a unidade de tal forma que a seiva comece a correr por aquele enxerto e ele começa a brotar e produzir uma nova planta a partir dali. Assim, a nossa unidade com Jesus deve ser de tal forma que a graça divina circule em nossa vida. Enquanto eu preparava isso, eu me lembrava da transfusão de sangue. Nós, muitas vezes, vamos doar sangue, e o sangue é colocado naquela bolsa com um preparado para que ele não coagule e seja utilizado depois. Mas
em relação a Jesus, eu digo que é transfusão direta. Jesus não coloca o sangue dele numa bolsa para depois nós tomarmos ela. Não, é ligação direta, transfusão direta. São poucas as vezes que isso acontece, mas já ouvi histórias de pessoas fazerem a transfusão direta de sangue, já ligar um no outro, passar o sangue para o outro direto, de forma que a pessoa receba o sangue quentinho, vivo, sem nenhuma mistura no meio. Esta seiva que Jesus quer passar para nós, esta seiva divina, sem nenhum outro ingrediente no meio, mas que diretamente nos passa a sua vida divina e nos comunica a ela, como a videira através dos seus ramos. A imagem de Cristo, videira da vida, é também nos colocada em paralelo com outra expressão de Jesus, o pão da vida. Vocês lembram disso? Eu sou o pão vivo descido do céu. E agora eu sou a videira verdadeira. Pão e vinho. Nos lembra, nos remete imediatamente para a Eucaristia. Ele, ao mesmo tempo que é pão para nós, ele é o bom vinho de Deus que também nos é dado. E isso nos chama a atenção para a mesa eucarística, da onde nós recebemos a vida divina de Cristo pela Sagrada Comunhão. Por isso que a Eucaristia é o momento do encontro, é o momento da comunicação, é o momento da circulação da vida divina em nosso ser. Por isso, receber Jesus na Eucaristia é estar em profunda comunhão e unidade com Ele. Tomar consciência disso faz com que cada Eucaristia em que nós participamos não seja sempre a mesma, mas sempre um novo encontro. E tudo que é novo permanece novo. E tudo que é novo é dinâmico, e tudo que é novo nos joga para frente, nos faz novos, nos faz novas criaturas. Como o sangue recebido de uma transfusão direta, já cai diretamente na corrente sanguínea e já vai levando os ingredientes que o corpo precisa para se reanimar, se fortalecer. Assim a Eucaristia em nós, assim essa unidade profunda do Cristo em nós. Essa união íntima com Ele, verdadeira, ela se inicia com a fé. É preciso anunciar para que haja uma resposta de fé. Mas esta resposta de fé que nós damos a Deus, ela se consuma na Eucaristia, aonde nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor, que vivo está, e quer e deseja comunicar a nós a sua vida divina. Por isso, se há alguma necessidade profunda dentro de nós, uma necessidade de cura, não digo somente cura física, porque muitos têm essa necessidade, mas de cura espiritual, ou até mesmo da cura da sua própria fé, que anda abalada, que anda inquieta, eu faço um apelo e um convite: se ligue a Jesus. Una-se profundamente à pessoa de Jesus como videira verdadeira. Receba diretamente dele a seiva da vida. Porque aí tudo mais virá por acréscimo. Não diz o Senhor: se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós, de forma que tudo o que pedirdes a mim vos será dado. Então aqueles que buscam em Deus, uma cura, aqueles que buscam em Deus uma resposta para a sua vida, ou até mesmo uma vitória de fé, una-se profundamente a Ele. Ligue-se a Ele. Estenda o seu braço e diga: Jesus, transfusão direta. Passa o seu sangue.
Foi pelo seu sangue que nós somos curados. Foi pelo seu sangue que nós somos renovados. Foi pelo seu sangue que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Porque não é sangue contaminado, mas é sangue puro, sangue da pura obediência, sangue da pura fidelidade. E é dele que nós recebemos esse sangue, como ramos, enxertados nele, ligados nele. Por isso, buscai uma unidade cada vez mais profunda no Senhor, para que a graça divina flua em abundância em nós, e nós não sejamos carentes de nada, porque unidos a Ele, nós estamos unidos à vida. E o que nós pedirmos, o que nós precisarmos, e eu diria que sem antes mesmo de pedir, o Senhor já concede. Porque se estamos unidos a Ele, Ele comunica já diretamente a sua vida. E tudo vai se tornando novo em nós. Tudo vai se transformando em nós. É essa a graça que hoje, nesta Eucaristia, Deus quer derramar abundantemente sobre nós. Graça que Ele derrama na sua igreja, nas mais diversas circunstâncias, como nós vimos a primeira leitura do apóstolo Paulo, que vai a Jerusalém para resolver algumas questões da comunidade, aonde coisas estranhas ao Evangelho, embora coisas conhecidas do povo do Antigo Testamento, mas que já não mais necessária, porque Cristo agora realiza a salvação de uma forma muito mais maravilhosa do que uma circuncisão. Porque a pertença agora não é mais a circuncisão, a pertença agora é a fé em Cristo Jesus e a unidade em Cristo Jesus, que dispensa certas coisas que, em vez de contribuir para a fé, atrapalha, confunde, dificulta. Isso me faz lembrar a igreja em todos os momentos da sua história, quando ela se reúne os pastores para, como que diz, conciliar a fé na verdadeira fé recebida dos apóstolos, como foi o último Concílio Vaticano II, como recentemente aqui na Igreja do Brasil, os nossos bispos estiveram reunidos em Aparecida. É o Brasil todo, com todas as realidades, com todas as circunstâncias, com todos os desafios, sentam juntos para orar, para escutar a Deus, para dar uma direção ao povo de Deus, e solidificar a fé, a doutrina, os ensinamentos de Jesus, para que nenhum pensamento, nenhuma ideia venha distorcer aquilo que Cristo, com seu sangue precioso, resgatou e com sua palavra purificou. É a igreja, já nos primórdios, se reúne, conversa, dialoga, define. Essa é a nossa igreja. Essa é a videira de Deus. E Deus espera que nós do Brasil e do mundo inteiro, unidos a Cristo, produzamos muitos frutos. É preciso produzir muitos frutos. E frutos que permaneçam. E frutos que não dá margem nenhuma para questionamento. Porque revela a presença concreta de Deus. Pela comunicação da graça que Ele nos dá. Desejo que todos vós, irmãos, e toda a igreja do Brasil esteja intimamente, profundamente, inteiramente enxertada em Jesus, para que essa circulação da graça divina torne cada vez mais viva essa igreja, cada vez mais forte em Cristo Jesus, e o Pai seja louvado, como diz Ele no final do Evangelho. Que assim seja. Amém.